Amém, irmão? Você pode fechar seus olhos? Vamos orar mais um pouco? Nunca é demais. Amém? Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor continua, Senhor, operando com graça e misericórdia sobre nós. Senhor, libere a cura, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos essa noite. Se você está enfermo, querido, e puder colocar as mãos no lugar da sua enfermidade, faça isso, em nome de Jesus. Estou com dor, estou com alguma inflamação, dor de garganta, eu estou com alguma enfermidade crônica, fiz exames e ainda não fiquei curado. A palavra do Senhor diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é nessa palavra que nós temos nos movido. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de toda dor, de toda inflamação, de todo desvio de coluna, de toda dor nos ossos. Em nome de Jesus. O Senhor cure você como um sinal para essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Alguém estava sentindo dor, não está sentindo mais? Em nome de Jesus, aleluia, temos um, amém. Mais alguém? Se você estava sentindo dor, não está sentindo, puder movimentar, amém. Alguém? Mais alguém? Se você for não sentindo dor ao longo da ministração, você pode levantar a mão, tá bom? Para a gente sinalizar como testemunho, tá? Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4. Verso 1. Amém? Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Queridos, Deus tem falado comigo já há algum tempo sobre a necessidade de vivermos uma vida no Espírito. Um dos grandes desafios nos tempos que vivemos, são tempos modernos ou pós-modernos, alguém vai dizer. Já tem alguns dizendo que já passamos até da pós-modernidade, já estamos num outro tempo que eu não sei qual é. Mas que o nosso grande desafio, em tempos de relativismo, em tempos de carnalidade em alta, é viver uma vida no Espírito. Amém? Infelizmente, não poucas pessoas no meio de nós, aqueles que não conhecem a Cristo, a gente não pode colocar nesse bolo. Mas aqueles que já conhecem a Cristo, infelizmente, muitos têm vivido uma vida na carne, colhido frutos da carne e reclamado desse fruto. Mas a grande pergunta é, para nós que estamos comendo talvez algum fruto não tão doce como a gente gostaria, que estilo de vida nós temos levado? Porque é interessante quando João faz o Espírito fala com João acerca de subir para um outro nível. É interessante essa fala, quando Deus falou comigo, exatamente depois de Apocalipse capítulo 3, quando a igreja de Laodiceia é repreendida, uma igreja que pensa que é rica, que pensa que pode, que pensa que sabe, e Jesus diz que ela é pobre, cega, nua, e manda ela ir na farmácia comprar colírio. Então, logo após isso, aí o capítulo 3 vai dizer que o Espírito ou Jesus repreende aquele que ama. E logo em seguida, na entrada do capítulo 4, a Bíblia diz: depois dessas coisas,
Depois da repreensão, eu ouvi uma voz que tinha falado comigo antes, dizendo: suba, mude o nível. No começo do ano, Deus me disse assim: eu desejo mudar o nível, mas você está disposto a mudar o ritmo? Porque não poucas vezes, queridos, nós estamos buscando de Deus algo novo, mas nós não estamos dispostos a mudar o nível. Concorda comigo? Não poucas vezes nós ouvimos Deus falar, principalmente na virada do ano, né? Tem gente que ainda faz a lista, isso aí é cada um com suas mandingas, né? Mas tem gente que faz uma lista, tem gente que faz voto, tem gente que quebra voto, né? Tem gente que não cumpriu 2017, mas já está fazendo voto para 2018, enfim. Mas uma pergunta interessante quando oramos pedindo o novo de Deus, nós estamos pesando na balança as implicações de mudar de ritmo. Um maratonista não começa correndo 40 quilômetros, ele começa correndo 1 quilômetro, talvez nem 1 quilômetro. Sedentário como eu estou, eu acho que eu não aguento correr 2, né? Então você começa devagar, mas você começa, ok? O problema é que nós estamos numa geração, em um tempo, em que o trunfo do diabo já não é mais há muito tempo de possuir pessoas. Antigamente, quando falávamos no diabo, associávamos a figuras quase que caricatas da TV, né? Pessoas manifestadas. E aí o cara perguntava: qual é o nome da loja, né? Diz a loja. E aí, isso era uma piada para você rir, mas tudo bem, deixa pra lá. E aí, essa era a manifestação maligna. Só que eu confesso para você, irmãos, que tirando os atores que tem nesses programas, poucas dessas pessoas realmente estão possuídas pelo diabo. Porque o diabo trabalha, na verdade, com uma guerra de mentalidade. Ok? Por que não vencemos, às vezes, um vício de longa data que temos? Um pecado de estimação. Alguém vai dizer que a culpa do adultério é da pombagira, não é verdade? Outros vão dizer que a culpa do alcoolismo é do Zé Pilintra. E aí vão se batizar demônios a perder de vista. Tem apostila com o nome de demônio. O demônio que cuida da região norte, outro da região nordeste. Leviatã está lá no Triângulo das Bermudas. E por aí vai. Não vou entrar no mérito de dizer se isso é ou não é verdade. Mas de uma coisa eu te digo, irmão. O diabo, ele é muito mais sutil e silencioso do que você pensa. E ele é muito mais inteligente do que você pensa. E ele trabalha exatamente com sugestão. O diabo não sabe o que nós pensamos, mas ele sabe o que fazemos. Qual o nosso problema? Pensamos menos e falamos muito. Ouvimos pouco e digitamos demais. Então o diabo adivinha. Não adivinha. Ele sabe o que você está querendo fazer. Ok? Não tem aquela coisa que você tem uma tentação, uma fraqueza, e de repente, do nada, aparece aquela situação que tanto você tem resistido, e você diz assim: parece que o diabo foi que mandou. Mas ele sabe onde é que pega. Então, eis a questão. Estamos dispostos a subir de nível? Subir de nível, irmão, na presença do Senhor, diante do Senhor, não tem a ver com uma promoção no aspecto material ou religioso da palavra. Tem a ver com uma percepção um pouco mais aguçada. Ok? É disso que João está falando aqui. Ele está falando aqui: sobe para cá que aí eu vou te mostrar o que vai acontecer. O problema é que nós estamos querendo ver Deus no meio da multidão. Como disse o pastor Isaías, no meio de muito barulho. O problema é que nós estamos tentando tomar, entre aspas, Deus como um anador para resolver os nossos problemas. Quando você tem uma dor de cabeça, você vai e toma um remédio. Esse remédio é um paliativo. Mas já passa na TV, não é de hoje, que o certo é você procurar um médico se você tem dores de cabeça constante.
Então, se estamos com problemas em determinada área, a gente vai orar. Mas a questão não é orar quando o problema acontece. A questão é viver orando. Ok? Não tem a ver necessariamente com você passar 6 horas num quarto ou 12 horas numa sala, mas tem a ver com o nível de entendimento que você tem ou não. Qual é o problema? Nós estamos querendo ouvir Deus na carne, querendo que Deus se mova a nosso favor ou a nosso respeito, mas nós não estamos buscando viver uma vida no Espírito. E aí vem um outro problema: não podemos viver com Deus na carne. Se estamos na carne, não estamos vivendo com Deus. Se estamos na carne, não estamos nos encontrando com Deus. Porque encontros com Deus promovem mudança de caráter. E a mudança de caráter não só promove mudança na atitude, mas primeiramente promove uma mudança de mentalidade. Ok? Romanos capítulo 12 vai falar que algo só é transformado se primeiramente for renovado. Então nós não vamos transformar a cidade com velhas mentalidades ou com uma velha forma de pensar. A pergunta é: quantos de nós estamos dispostos a subir a montanha? Quando alguém decide subir o Everest, por exemplo, ele precisa estar ciente das implicações, talvez até de morrer, no fato de subir a montanha. Ele se prepara, gasta dinheiro, compra equipamentos, compra bujões de oxigênio, roupas especiais para aguentar de repente menos 30, menos 40, talvez até menos 50 graus, sei lá. Óculos especial, bota especial, tudo especial. Mas quando ele começa a subir a montanha, ele descobre que o corpo não foi feito para aquele ambiente. O corpo normal não aguenta determinada temperatura. O ar muda. E todo o equipamento que ele levou e todo o dinheiro que ele gastou, talvez em alguns minutos ele se vê diante de uma decisão entre desistir de subir ou talvez morrer na subida. E a pergunta do Espírito para a igreja nesse tempo, irmãos, escute com cuidado o que eu estou lhe falando nessa noite. Em que lugar você deseja estar quando certas coisas começarem a acontecer no Brasil? Porque você e eu achamos que não vai ter perseguição no Brasil. E quem te disse que talvez não tenha? Hoje está tudo muito tranquilo. Mas eu tenho um desconfiômetro. Esse desconfiômetro ele anda com uns ponteiros bem lá embaixo, naquele nível vermelho de pressão, que parece que vai explodir tudo. De que se Deus, que eu creio que foi Deus, mas vamos conjecturar uma possibilidade de dúvida, para você não ficar chateado. Se foi Deus que falou que o Brasil seria um grande celeiro de missionários, se foi Deus que falou há mais de 30 anos que o Brasil seria usado como possivelmente o último das grandes nações do mundo que iriam exportar missionários, para o que seria provavelmente o último mover de Deus da história antes que Cristo retornasse. Se isso é verdade, irmãos, eu acredito que nós estamos muito mais perto de sofrermos perseguição do que de não sofrermos perseguição. É só olhar o ciclo da história. Você não precisa concordar comigo. É só você pesquisar a história. A história vai dizer para você que o tempo em que a igreja avançou foi o tempo em que ela foi perseguida. A história vai te dizer, inclusive atual, que o maior movimento, ou talvez, se não for o primeiro, mas o segundo movimento maior de avivamento no mundo está na China, no meio da igreja clandestina. Possivelmente são mais de 200 milhões de cristãos, boa parte deles clandestinos. Eles não têm acesso à Bíblia, eles não têm templos para congregar, não, pelo menos não os que são considerados a igreja legítima do país, porque existe uma igreja que o governo controla, mas eles estão crescendo assustadoramente. Então me explica como cresce no meio de perseguição.
uma vida no Espírito? Uma pergunta é: se hoje baixasse um decreto nacional proibindo a publicação de Bíblias no Brasil e abolindo todo e qualquer software de celular, de tablet, de computador que pudesse conter uma Bíblia, quanto das Escrituras nós temos gravado aqui? Isso é um negócio sério. Porque eu vou te dizer uma coisa, foi algo que Deus falou comigo esses dias. Se acontecer perseguição no Brasil, o nosso maior problema poderia ser a nossa maior vitória, a Bíblia. Porque essa é a nossa maior fraqueza. Deveria ser a nossa maior arma. Mas aqui está a nossa maior fraqueza. Porque muitos de nós não conhecemos as Escrituras. Eu não estou dizendo que eu conheço tudo, tá, irmão? Eu estou lendo. Na verdade, relendo. Todo ano eu releio a Bíblia. Vou marcando ela toda vez. Mas é uma pergunta interessante para nós essa noite. Porque pode ser que ela não venha, né? Pode ser que o avivamento brote. Pode ser que Deus venha com tudo, invada o Brasil, varra toda a corrupção. Talvez até um presidente evangélico, oh glória, talvez resolva os nossos problemas. Aleluia. Não sei, pode ser, né? Vamos ser otimistas? Quem é otimista? Dizem que eu não sou otimista, mas vamos ser otimistas. Vamos pensar que não vai ter, né? Vai rolar avivamento, rios de água viva, conversões em massa, escolas, faculdades sendo impactadas pelo poder de Deus. Aleluia. Sem problema nenhum. Amém? Mas e se o inverso também for verdadeiro? E se o pau começar a quebrar na nossa cabeça? E se nós começarmos a ser perseguidos por causa da nossa fé, como já acontece em alguns países, não tão longe de nós? Pastor, o senhor está exagerando. É mal de profeta, irmão. O profeta quase sempre exagera um pouco naquele momento em que você ouve. Quando acontece, você diz assim: eita rapaz, olha, falaram não sei quantos anos atrás. Porque é assim que a gente caminha. Na verdade, deveria ser assim que todos nós deveríamos caminhar. O problema é que em algum momento concebemos a ideia de um cristianismo dissociado de uma vida no Espírito. E aí é que está o X da questão. Porque nós fragmentamos a ideia da revelação e herdamos isso de épocas bem remotas da origem da igreja, onde alguém tinha a palavra e as pessoas tinham que ouvir e ir para casa e estava tudo bem. Isso deu origem à reforma. Martinho Lutero leu Romanos, descobriu sobre a graça de Deus em casa, escreveu as 95 teses e estamos aí há 501 anos, 500 anos da reforma. Eu não tenho muita manha do Calvino e dos Armínio, então eu sou meio, né? Mas é uma pergunta interessante para a gente, queridos, porque estamos orando pelas nossas famílias. Eu tenho um filho de 4 anos e a minha preocupação com meu filho não é se ele vai ser médico ou engenheiro. Essa não é a minha preocupação, porque o rumo, o caminho da vida que ele vai tomar, dentro daquilo que a gente puder proporcionar a ele, ele vai escolher. Eu creio que ele vai ser alguma coisa importante, que o menino é invocado, né? Então ele vai ser alguma coisa importante. Fábio Souza disse que ele vai ser um grande articulador. Não sei, talvez seja um político, prefeito de Curitiba, não sei. Mas o que me interessa é saber quem vai governar a mente dele. Porque o que interessa ao Senhor essa noite é saber quem governa a sua mente. Não é a mão que você levanta, não é a lágrima de crocodilo que a gente derrama, muitas das vezes, tá? Não é a música que a gente canta, é a mentalidade que temos. Deus não se move quando cantamos, irmãos. Deus se move quando obedecemos. Amém? Por isso, se cantamos debaixo de uma vida de obediência, então Deus se move. Se vivemos à luz do que está escrito, então quando levantamos as mãos, Deus se move. Nós precisamos quebrar paradigmas nesse tempo para incentivar as pessoas ou incentivar a igreja a transicionar para um nível de maturidade um
pouquinho maior, onde nós vamos deixar de ser reféns da plataforma e vamos passar a caminhar como corpo. O sonho de todo pastor, eu creio, todo pastor, presidente do ministério, é que a igreja flua. É que de repente ele fique, o pastor Isaías fique chapado no espírito lá com a pastora Dani em casa, e da hora do culto é ele que vai pregar, mas ele não chegou, que está lá doidão em casa. A pastor não chegou, ótimo, vamos quebrar o pau aqui também e fluir, ok? E notícias começarem a serem faladas na cidade de que uma igreja está se movimentando. A igreja que se movimenta, irmão, não tem a ver com a denominação. Tem a ver com o nível de entendimento coletivo do corpo de Cristo na cidade. Ah, pastor, mas nós estamos longe. Mas vamos tentar, vamos continuar. Amém? A pergunta é: quem governa sua mente hoje? Em que nível nós estamos? E eu não estou falando de uma espiritualidade exibicionista, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade também, muita gente associa logo a uma postura externa, que quase sempre tem a ver com uma voz diferente, com uma roupa diferente, com um jeito diferente de olhar, né? Olha o jeito que ele olha, ele é santo. Cheio. Se ele começa a falar e dá uma quebrada de asa, você já sente que ele é do fogo, né? Se ele faz... esse aí então... Então, a gente tem essas coisas. Se de repente a gente está o fogo queimando, igual na vigília aqui, e você olha para o irmão e ele está assim, você já diz assim, está na carne. Esse não está recebendo. Ó o jeito dele. Não tem nada a ver com isso, irmão. Eu conheço um profeta, quem sabe um dia ele aparece por aqui, que quando você vê ele no culto aqui, irmãos, se for ministro de louvor movido por expressões, você fica chateado. Porque ele fica olhando para você assim, ó. Ele tem cara de mal, barbudo. Todo barbudo tem cara de mal, né? Ele tem cara de mal, cabeludo ele, fica olhando assim. E o máximo que ele faz é uma mãozinha aqui. Então, porque isso não tem a ver. Aleluia. Esse é um tempo, queridos, em que Deus está procurando uma igreja que se move no Espírito. E essa é uma resposta para alguns de vocês essa noite que estão orando por suas famílias. Mulheres casadas que querem ganhar seus maridos, mas estão gritando muito e orando pouco. Eu conheço a história de uma mulher, eu já contei acho que isso por aqui, que ela ganhou o seu marido apenas com testemunho, sem gritar uma única vez. Ok? Nós precisamos começar a crer que a Bíblia é verdade. Não que ela pode ser verdade, ou não que ela é útil, mas que ela é a verdade. E que sem ela a gente não pode viver. Estão tentando dizer que a Bíblia é homofóbica, islamofóbica e tantas coisas de fobia. Que ela incita isso, incita aquilo. Estão tentando tirar tios e letras e palavras inteiras, como já estão tirando. Mas ela continua sendo verdade. Mesmo que você não leia, mesmo que ela esteja no Salmo 90 lá na sua casa, pegando poeira, mas ela continua sendo verdade. Um pastor americano chamado Leonard Ravenhill, em 1952, eu acho, ele já dizia que alguém um dia ia ler a Bíblia, ia crer no que estava escrito, então nós teríamos um avivamento. Avivamento não é quando nós reunimos uma multidão. Avivamento é quando os homens são fiéis às suas esposas e vice-versa. Avivamento é quando nós pagamos as contas. Avivamento é quando nós não culpamos o diabo. É quando assumimos as nossas responsabilidades. Amém? É quando você responde o irmão no WhatsApp. Aleluia! Demora, não tem problema, não precisa responder na hora. Mas não deixa o irmão lá no vácuo. Tem gente que você sabe que a pessoa precisa de uma resposta e você deixa, eu vou deixar aí. Olha, irmão, não faz isso. Isso não é uma vida no Espírito.
É um tempo, não mais, irmãos, de grandes cruzadas evangelísticas, em que um homem vai orar e milhares serão curados. É um tempo em que nós vamos começar a orar. Nós. Esses dias eu comecei a fazer isso em casa. Sabe o que aconteceu? Deu certo. Eu tinha rinite. E aí um amigo do Rio, que se move muito em cura, e nessa pegada de curas e sinais e maravilhas e tal. E aí ele orou por mim, falou uns labassúbia lá. E aí eu disse, rapaz, eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo. Cheguei em casa, quando a gente recebe esses mantos, né? A gente chega em casa todo cuspindo fogo, igual o Dragon Ball, né? Um ki elevado. Cheguei em casa, estava no Rio. Aí o clima muda, né? Você chega aqui frio, tá no inverno, no Rio não tá tão quente, mas também não é frio como aqui. Então dá uma quebrada. Quem tem algum tipo de alergia sabe como é. Mudou o clima, o nariz já começa a fungar. E aí cheguei em casa, o nariz começou a apitar. E aí eu botei a mão na minha própria cabeça. E orei, irmão. E deu certo. Amém? Minha esposa estava tossindo há quantos dias? 40 dias e 40 noites. Não, exagerado, brincadeira, irmão. Acho que uma semana, sei lá. Aí tinha tomado todo o remédio, antialérgico, tanta coisa, e rapaz, na hora que eu orei, o nariz secou, parou de fungar. Eu digo, eita, manto. Fui lá um dia ali chorar por você, botei a mão na cabeça dela, em nome de Jesus. Ela deu umas 3 tossidinhas, passou metade de um dia tossindo, mas parou. Olha que legal. Conta-se que Todd White, um cara que tem aí, americano, que é muito usado em curas e milagres, ele conta que ele orou por 900 pessoas antes do primeiro ser curado. Todo dia ele saía e orava por 10 pessoas. Irmão, eu acho que eu tinha parado na 10ª. Na 10ª eu digo, não, esse negócio de cura não é comigo. Porque a gente tem essas coisas, concorda? A gente fica com medo. E se não for curado? Vai me bater, né? Se não for curado, você ora de novo. Tem um outro cara chamado Smith Wigglesworth, um inglês, que aprendeu a ler com 48 anos. Bota na internet assim, o apóstolo da fé. Ele ressuscitou mais mortos do que Jesus Cristo. Ele ressuscitou 14 mortos. De décadas, século passado aí, o cara, ele aprendeu, ele era um encanador industrial, aprendeu a ler com 48 anos. Quando ele for orar pelo primeiro morto, olhe para mim, só para estimular a sua fé. Irmão, ele passou vergonha. Ora, ele orou e pegou o morto, levantou, bateu na parede, e vida, nada, ele já estava suando com vergonha. Esse morto não vai ressuscitar. Depois de horas orando, de repente, ressuscitou. O problema é que a gente não crê que é possível. Você acredita que é possível Cristo ressuscitar um morto? Amém? Mas está na Bíblia, irmão. Deixa eu te contar um segredo. Tudo que está na Bíblia é verdade. Você acredita que Deus alimentou um povo no deserto? E não tinha McDonald's? Você acredita que não tinha loja de sapato? Deus calçou o povo durante 40 anos? Roupa? Você crê nisso? Você crê que Jesus foi um homem que morreu com 33 anos e ressuscitou no terceiro dia? Então por que a gente não crê que Ele pode fazer isso hoje? Por que a gente não para de achar que milagres só acontecem lá na Universal? Ou nas igrejas da TV? Ele é real. É por isso que eu tenho orado. É nisso que eu tenho crido nos meus últimos meses, mais precisamente. Pode ser que não aconteça na hora que eu oro, mas eu vou continuar orando, irmão. Até que em uma reunião eu ore por alguém e algum aleijado diz assim: ei, eu estou andando. Ei, eu estou ouvindo. Nós precisamos começar a nos mover.
Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando algumas dessas coisas que talvez aconteçam, começarem a acontecer de perseguição ou algo parecido, o que vai sustentar você é a vida no Espírito. Não é quantos cultos você veio, não é quantos anos de convertido você tenha, mas é se você está edificado interiormente. Amém? Abre comigo em Êxodo 34. Êxodo 34. O convite de Deus para nós, queridos, é que a gente comece a crer. Amém? Meu desejo essa noite é que você saia daqui estimulado a orar por alguém. Chegue em casa, ore. Se você está com dor de cabeça, ore também. Se você tem algum parente doente, ore. Depois você convida para a igreja. O problema é que estamos convidando para a igreja e não estamos orando. Porque a gente pensa e crê que o pastor da igreja vai curar. Manifestou um demônio, liga para o pastor Isaías. Não, expulsa você mesmo. Não precisa gritar não, tá, irmão? Demônio não sai por causa do teu tom de voz. Ele sai por causa do espírito que você carrega. Amém? Uma vez eu estava num culto, na hora da ministração, e manifestou um demônio lá no fundo. E aí tinha umas 6 pessoas segurando o demônio. Eu vi aquela arrumação. Eu disse, não, meu, pode soltar, irmão. Não, pastor, ele solta, irmão. Solta. E aí no meio do barulho, fui lá no ouvido da pessoa e disse assim, em nome de Jesus, sai. Saiu. Amém? Pastor, isso não é presunção, pastor. Estou achando o senhor muito presunçoso essa noite. Não é, querido. É fé. Amém? Precisamos ser batizados com um novo nível de fé para esse tempo. Os dias são maus e ficarão piores ainda. Os dias não ficarão melhores, irmãos. E é nisso que nós precisamos nos agarrar com convicção. Serão as revelações do Espírito no seu espírito que vão sustentar você no tempo de crise. Olha o que diz Êxodo 34, versículo 3. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Suba a montanha sozinho. Nós estamos querendo subir a montanha com alguém. Nós queremos subir a montanha para alguém. Então a gente ouve uma palavra como essa e a gente logo diz, fulano deveria estar aqui. Essa palavra é para Beltrano. Essa palavra é para mim e para você. Suba sozinho. Amém? Deus é coletivo, mas Deus é individual. Quando Deus move uma cidade, é porque primeiro Ele moveu uma pessoa. Ok? A honra não é dela, mas primeiro Deus move você. Suba sozinho. Embaixo ficam os animais, embaixo ficam os servos, embaixo ficam aqueles que não são amigos de Deus. Os que sobem a montanha são os íntimos. Porque são melhores? Não. Porque decidiram viver uma vida que mereça ser gastada ou desgastada por amor a Ele. Isso é cristianismo. Cristianismo não é uma ideologia de vida que você compara com outras religiões. Cristianismo é um estilo de vida que contagia todos onde você vive. Porque tem a ver com como você vive. Aleluia. Por isso você encontra tanta gente convertida há tanto tempo. E que às vezes você percebe que aquela pessoa é seca e vazia. Porque ela ainda não se encontrou com o Senhor. Porque ela ainda está no pé da montanha. Porque isso é uma escolha sua. Deus não vai pegar no seu braço. Ele te faz um convite. Suba. Ele falou para Moisés, suba. Lá no alto do monte eu vou te dar as tábuas da lei. Aí Moisés disse assim. E a gente pode pegar uma dica com ele. Moisés disse assim, então se é desse jeito, então me mostra a tua glória. O que você acha? E aí Deus disse para Moisés, ninguém pode ver minha glória e permanecer vivo.
Aí tem um negócio que eu fiquei pensando esses dias. Porque a teologia diz que Moisés que escreveu Gênesis. Certo? Moisés escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Gênesis, a origem de tudo. Êxodo vem depois, onde começa até a própria história de Moisés. Então eu fiquei pensando, onde é que Moisés escreveu Gênesis? Eu tenho uma desconfiança que foi lá na fenda da rocha, irmão, quando Deus passou. Porque quando Deus se revela, irmão, você descobre segredos inimagináveis. Isso não é frase feita. Isso não é frase feita. É só a gente começar a ler a Bíblia. Sabe um exercício interessante? Vá orar com sua Bíblia aberta e um caderninho do lado, para você ver o que acontece. É muito legal. Mas suba sozinho. Você não pode levar pessoas com você. Porque a revelação de Deus, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é individual. É como a salvação. Porque salvação não é para o céu, necessariamente. Salvação tem a ver com acesso à pessoa de Cristo. É você conhecer a Cristo. Amém? Aleluia? Muitos estão no pé da montanha, gritando para que Deus fale do alto do monte. E aí você não ouve Deus. Porque Deus fala no alto do monte. O X da questão é que hoje nós somos o monte. Eu sou um monte. Fernando Monte. Então tem uma música que Deus me deu um tempo atrás, o monte sou eu. Aí o pessoal usou, pô, tu é muito narcisista, né? Tu fez uma música com o teu nome. Mas não é isso. É Êxodo 19:10. Quando Deus fala para Moisés, diga para o povo se consagrar hoje e amanhã. No terceiro dia eu vou descer sob o topo da montanha. Esse é o lugar de habitação, no alto. O alto da montanha não é mais fisicamente falando. Você não precisa subir uma montanha para Deus falar com você. Tem a ver com a disposição pessoal de romper com os medos, de romper com os traumas, para encontrar o Senhor e viver com Ele o tempo todo. Amém? Tente fazer isso, irmão. Volta uma folha aí, vamos para o versículo 11, do capítulo 33. Êxodo 33:11. Moisés falava com o Senhor, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu acho que é Tiago que vai dizer que Moisés e Elias eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Eles eram humanos. Eles não eram seres especiais. A questão, irmãos, não é que você não tenha a unção para determinada coisa. A questão é que nós decidimos crer só até certo ponto. E não vivermos no limite da fé. Esse é um tempo para a restauração das famílias, para a restauração dos casamentos, para a restauração das finanças, para a restauração da cidade, em que nós vamos precisar romper essa linha, em que nós não vamos entrar e sair de sua presença, nós vamos aprender a viver em sua presença. Amém? Porque é um lugar de habitação, não de visitação. E aí uma vida no Espírito não é fácil, irmão, mas é necessário. E quem decide isso é você. Cristo na cruz do Calvário decidiu tudo. Quando ele disse, está feito, ele abriu uma porta que está aberta até hoje. Então não tem a ver com o diabo, não tem a ver com o pecado, tem a ver com você decidir. Amém? Quem governa a sua mente? Quem governa a sua mente? Quem nos governa quando nós não estamos sendo monitorados?
Quem nos governa quando nós não estamos sendo vistos por ninguém? Será que Jesus pode sentar na frente de uma televisão mental, vamos dizer assim, e assistir tudo que a gente assiste? Esse é um tempo, queridos, em que Atos 1:8 precisa ser encarnado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para testemunhar. O poder do Espírito Santo não tem a ver com cair, chorar, babar, não tem a ver com essas coisas. Ainda que possa acontecer essas coisas. Tem a ver com uma convicção que é transmitida no olhar. Amém? Tem a ver em você sentar com uma pessoa e quando você disser eu sou cristão, você ser convicto do que você está falando. Não tem a ver com você ser evangélico, membro só de uma igreja. Tem a ver com o que Paulo diz de estar pronto a tempo e fora de tempo para testemunhar acerca da fé. E se precisar orar, você ora. Se precisar orar por um enfermo, você ora também. Se precisar falar do seu testemunho de vida, você fala também. Você não vai falar de teologia, você não vai falar de descobertas baseadas em ideias, você vai falar do que o Espírito tem falado em você. Porque você vai estar em concordância com a palavra. Amém? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Conhecermos as Escrituras. Muitos de nós estamos querendo ter experiências fora da Escritura e no pé da montanha. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Amém? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Esse é um estilo de vida que a gente precisa ter. A questão é que se andamos na carne não podemos ouvir a Deus. Não tem como, irmão. Sinto muito. Você não vai ouvir a Deus num culto como esse, se a nossa vida anterior ao culto não aponta para uma devoção a Deus. Devemos ser devotos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Devoção, paixão, fervor no Espírito. Não tem a ver com o nível de lágrimas. Tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com uma disposição em agradar aquele para o qual você foi criado. Você foi feito para isso, irmão. Não fomos feitos para ganhar dinheiro, não fomos feitos para ser feliz. Eu não fui feito para ter filho. Eu não fui feito para casar. Fomos feitos para o louvor de sua glória. Deus é aquela pessoa que vai num shopping e dá um presente para Ele mesmo. Então Ele cria você para Ele mesmo. E Ele se deleita com você. Para Ele, acabou. Fora dele, vivemos à margem e mendigando um estilo de vida medíocre. Por isso estamos batendo cabeça. Por isso nós estamos decidindo errado, casando errado, fazendo negócios errado. E aí depois de anos casado, frustrado, com 2, 3 filhos, você quer botar a culpa em Deus? E aí Deus vira para você e diz assim, no seu
no seu consciente e diz assim, mas eu te falei. E Deus diz mesmo. Deus é igual a minha esposa. A voz de Deus parece com a voz da minha esposa. Mas eu te disse. Se tu me ouvisse... É o Luiz Hermínio que gosta de falar isso, né? Não ouve Deus, ouve a mulher. Eu acho que eu era rico, irmão, se eu já tivesse ouvido mais minha esposa. Se ela é movida pelo Espírito, né, irmão? Porque tem umas mulheres aí que estão carregadas, precisando de uma chuva de descarrego, sal grosso. Mulher movida pelo Espírito é batata, irmão. Ela não precisa nem te dizer, ela só olha. Se for igual a mim, ela só dá uma olhada assim. É aquele olhar mortal. Pronto, acabou. Você já resolve tudo. Ok? Como a gente tem vivido? Qual é o nosso estilo de vida? Qual a nossa dieta? Olha, eu ando pensando muito nisso, irmão. Muito. Muito, muito, muito. O problema é que muitos estão há tanto tempo decidindo sozinhos, que decidir por Deus essa noite implica abandonar muita coisa. Abandonar muita coisa que você acha que tem valor e não tem. Abandonar um estilo de vida onde Deus não é o Senhor, é apenas seu Salvador. Quando nós evangelizamos alguém, falamos de Jesus, muitas das vezes só como Salvador. Mas Ele é Senhor. Ele é seu Senhor? Não responda. Se Ele é seu Senhor, eu te faço outra pergunta. Se Ele é seu Senhor, você sabia que você é escravo? Porque essa expressão, meu Senhor, é a fala de um escravo. A gente fala servo, que é mais bonitinho, né? Eu sou servo de Cristo. Servo é escravo, irmão. O escravo não faz sua vontade. Então por que estamos vivendo uma vida que não se assemelha à vida de um escravo? Estou falando de mim. Se você quiser se juntar ao grupo, sinta-se à vontade. Amém. Temos um corajoso ali atrás. Aleluia. Porque essa é a questão. Porque o Evangelho não faz de nós pessoas politicamente corretas, polidas. Ele não faz de você um ser ignorante, totalmente desprovido de ética e educação. Não é isso que eu estou falando. Mas o Evangelho continua sendo contra a cultura. Ei, deixa eu te dizer, irmão. A igreja não foi relevante quando ela era popular. Por isso, tome cuidado com uma igreja muito popular. Ela não foi relevante em nenhum lugar da história quando ela foi popular. Ela foi relevante quando ela confrontou governos, quando ela confrontou a sociedade. Estão tentando tornar obsoleta a Bíblia e suas verdades. E muitos de nós estamos nos calando acerca de princípios cristãos, porque estamos com medo de ir para a prisão. Você tem medo de ir para a prisão, irmão? Eu tenho, pastor. Como temos vivido, queridos? Uma vida no Espírito ou uma vida na carne? Irmão, eu leio o livro de Atos e eu fico observando como os caras se moviam. O anjo falou para Ciclano, vai para a rua tal. O cara ia. Ele não ficava em êxtase não sei quanto tempo para saber se era Deus que estava falando. Ele ouvia e ia. Eles impunham as mãos, as pessoas eram batizadas, eram curadas. Eles não vendiam os lenços, mas levavam lenços e eram curados também. Hoje os caras estão levando, vendendo, né? O pastor Isaías disse que esse aqui está parecendo o lenço do fulano. No final nós vamos passar no povo aí para ver se faz uma curada geral, né? Porque, a gente fala assim, temos que viver uma vida sobrenatural, né?
Mas em inglês, sobrenatural é supernatural. Então o português está errado? Só para a gente pensar, ok? Então em inglês, os americanos, os ingleses dizem assim, o culto foi supernatural. Não tem graça, né? Em português a gente diz, o culto foi sobrenatural. Porque não tem a ver com algo fora da realidade. Porque na verdade a nossa vida em Cristo é espiritual. Nós é que estamos vivendo tempo demais na carne, vivendo, decidindo, fazendo tudo na carne, e achamos diferente quando alguma coisa foge do nosso controle. Mas Ele ainda nos faz o mesmo convite. Viva no Espírito. E se você não está entendendo, olha o recado que Paulo nos deu. Talvez não estamos vivendo no Espírito. Por isso a gente está achando que é loucura o que eu estou falando. Talvez você ouça essas coisas, isso é conversa. Olha, eu tenho crido nisso. Eu tenho crido em um tempo, e é por isso que eu oro pelo meu filho, que daqui a alguns poucos anos ele vai começar a orar pelas pessoas. É nisso que eu acredito. Ok? Eu acredito em empresários que vão estar em seus escritórios e vão sentar com outros empresários e Deus vai lhes dar a palavra de conhecimento. É nisso que eu acredito. Independente dele ter muita experiência, técnicas, dele ser coach, dele ser formado, não tem a ver com isso. Porque uma vida no Espírito, ela molda tudo que você faz fora. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Jesus. Essa noite nós, como o Senhor está falando com algumas pessoas, a ideia mais do que um sermão, Senhor, é que o Senhor estimule a nossa fé essa noite. A nossa fé é como um músculo que precisa ser exercitado, Senhor. E é isso que nós desejamos essa noite. É que o Teu Espírito abra os nossos olhos. É que a gente enxergue além. É que o Senhor libere dons essa noite. É que o Senhor ative e reative em alguns corações a autoridade, a ousadia do Espírito. Para que a gente comece, Senhor, nas nossas escolas, faculdades, trabalho. Para que o Senhor libere para algumas pessoas aqui, Senhor, palavras de conhecimento. Libera os dons essa noite, Senhor. Eu quero declarar isso, Jesus. Libera os dons. Homens dons, mulheres dons. Que o Senhor nos faça sentir nojo do pecado. Algumas pessoas que estão orando nesse momento têm desejado esse nível de experiência com Deus. Ore aí, irmão. E o caminho está aberto. O novo e vivo caminho tem a ver com você reconfigurar sua mente. Porque está dentro de nós a graça do Senhor. A graça do Senhor. Que o Senhor libere sobre nós, Jesus. Que sejamos nesse tempo para essa cidade, para outras cidades por onde formos, Senhor. Como diz o livro de Atos, aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça. Homens e mulheres de autoridade. Homens e mulheres movidos pelo Espírito, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que vão se mover baseados em uma visão celestial. Essa é a nossa oração, Senhor. Algumas pessoas estão orando por suas famílias, pedindo milagres, sinais. Alguns terão sinais ainda essa noite. Outros começarão a receber palavras de conhecimento. Você vai ficar surpreso essa semana
no seu trabalho, quando você começar a olhar para os seus amigos de trabalho e Deus começar a te falar sobre a vida deles, você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreso quando você vê pessoas doentes perto de você e você vai de ímpeto orar por eles. Você vai ficar surpreso. O Senhor nos leva para esse lugar, Jesus. Nos leva para esse lugar, Senhor. Nós não precisamos sentir, nós precisamos entender. Não queira sentir essa noite. Queira entender. Queira entender no seu espírito. E a partir do final desse culto, saia e comece a se mover. Alguns estão entendendo no espírito isso. Nós cremos nisso, Senhor. Esse é um tempo, Jesus, em que nós vamos começar a mover as cidades no poder do Espírito. Eu creio nisso, Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Creia nisso, irmão. Eu ia falar outra coisa hoje à noite, mas eu resolvi compartilhar o que Deus tem falado comigo. Amém. Comece a crer. Comece a crer. Comece a orar mais, falar menos. A gente fala demais, mano. Né? A gente fala e eu tenho pensado cada vez mais acerca dessas coisas. Eu sei que alguns de vocês que me ouvem estão orando por autoridade na palavra. Toda e qualquer oração que você está fazendo essa noite se resume a permanecer no Senhor. Esse é o lugar de frutificar. Amém? Aleluia. Você frutifica quando permanece nele. Amém? Deus abençoe você, pastor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É bom quando nós ouvimos uma palavra que a gente fica tudo assim meio... Todo mundo está assim, pensativo. Isso é bom, sabia? Ele está acostumado a sair sempre na alma, né? Uau, e não faz nada. Enquanto o Fernando falava sobre essas coisas, eu me lembrava de como eu, falando de mim um pouco, como me movia em curas, como Deus me usava muito nisso. E o tempo vai passando e a gente fazia aquilo de uma forma assim, né? Quem sabe a minha origem sabe como é que eu fazia. Cada cura era um espetáculo, irmão. Receba agora! A pessoa saía curada e quando nós começamos a analisar acerca do Evangelho, nós vemos que nós perdemos tantas coisas, a simplicidade do Evangelho, pensando que nos tornamos mais maduros. E na verdade a gente não se tornou mais maduro, a gente se tornou mais duro. Porque a gente deixou de fluir em coisas que o Senhor espera que nós fluamos como homens maduros, e por nós nos tornarmos duros, nós deixamos de fazer o que fazíamos antes. Esses dias um pastor me perguntou, ele disse: pastor, eu não sei como é que eu faço agora, eu estou entendendo esse negócio de reino aí, e eu não sei o que eu faço. Eu falei: cara, ama Jesus. Só amar Jesus. E o que vai acontecer comigo? Ele vai alinhar tudo no teu coração. Mas como que eu tenho que orar? Ora do jeito que você sabe, irmão. Mas eu me movia assim, eu fazia isso, continua fazendo. Mas então como é que é o reino? Eu falei: o reino está dentro de você, deixa Deus despertar ele no teu coração. É que sempre quando nós começamos a mudar, a transicionar, nós achamos que nós vamos mudar métodos, e não é métodos, é a mente que precisa mudar. Enquanto o Fernando falava, eu lembrava dessas coisas, de palavras de conhecimento, de coisas,
E nós achamos que tem que ter um ambiente assim de anjos voando nesse lugar para as coisas acontecerem. Você não consegue suportar que Deus pode curar alguém com uma oração simples. Senhor, cura essa pessoa, Senhor, cura. Deus, mas eu não gritei, eu não fiz nada, só falei cura. E quando nós vamos ver nas Escrituras, Jesus não curava ninguém com longas orações. Vocês percebem isso? Ele orava assim, você crê? Crê, então seja curado. Você quer ver? Veja. Ele era bem objetivo. A gente põe a mão na cabeça, agora receba a visão, sai agora. Põe a mão aí, obreiro, diácono, todo mundo faz aquele círculo. Termina de orar, o irmão continua enfermo. É muito grito. E quando você vai ver para Jesus fazendo, ele era tão simples o que fazia. E a gente quer enfeitar tanto, né? Então assim, nós alcançarmos um lugar de maturidade não está ligado a gente deixar de fazer coisas simples. Está ligado a fazer as coisas simples da maneira certa. Amém? Aleluia. Se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor. E que nessa noite você saia daqui pensando bastante. Amém? Eu acho que nessas últimas semanas nós temos saindo dos cultos pensando bastante. É verdade. Né? Mas que esse pensamento que nós temos saído, ele gere frutos em nós. Não espere que Deus gere frutos fora, mas primeiro que ele gere fruto dentro. Amém? Aí eu vou orar agora, irmão. Ora para que Deus gere em você e depois através de você. Eu só posso falar sobre algo do qual eu vivi, eu tenho experiência para que aquilo também seja vida na vida dos outros. Amém? Então que nessa semana você possa não somente comer da palavra que você tem recebido, mas você possa sustentá-la lendo a palavra de Deus durante todos os dias e praticá-la fazendo aquilo que Deus espera que você faça. Aleluia? Como disse Fernando, todo pastor sonha em um domingo à noite poder falar, hoje eu não vou, mas o culto vai acontecer. Isso é o sonho de todo pastor, irmão. Se você não sabia, eu estou contando para você, é meu também. Aleluia? Não precisa do pastor, porque quem é o dono do culto é o Senhor. E quando nós entender isso, nós vamos entender que Deus vai fazer independente da figura de quem está aqui em cima. Porque é dele, é ele que faz. Aleluia? Mas pastor, quando você fala isso, você não tem medo, você não corre perigo nenhum, irmão. Porque eu sei quem é meu Deus e sei o encargo que eu carrego nele. Aleluia? Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Aleluia. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome nessa noite por tudo que ouvimos e por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Assim como já foi orado, Pai, eu concordo com a oração do Fernando. Que nós possamos se mover novamente em lugares que paramos. E que nessa semana pessoas tenham experiências contigo, tenham palavras de conhecimento, tenham revelação, tenham, Senhor, direção de orar para enfermos, esses enfermos serem curados. Nós oramos por uma igreja que seja relevante no reino do Espírito. Não com uma nomenclatura, não com uma movimentação e um vento falso, mas que seja uma igreja relevante, Senhor. E que as trevas percebam e comecem a partir em retirada em lugares, Pai. Nós oramos para que a relevância da Tua igreja esteja ligada em quem Tu és. E não a movimentação carnal que muitas vezes fazemos. Nós temos este lugar nessa noite abençoados pelo Teu nome, abençoados pela Tua palavra. E pedimos a Ti uma semana, Senhor, poderosa. Poderosa em revelação e conhecimento. Poderosa em arrependimento. Poderosa em manifestação do Teu nome. Poderosa em sinais para que o Teu nome seja glorificado em todos eles. Poderosa, Senhor, a maneira com que vamos nos movimentar e apresentar a Cristo para as pessoas. Nós oramos e pedimos sobre cada um que aqui está a graça. Nós oramos sobre os nossos irmãos que não vieram porque estão enfermos nas suas casas. Que eles sejam curados para que o Teu nome seja glorificado. Que toda a gripe que tenha atingido, o vírus de gripe tenha pegado, Senhor, os nossos irmãos desta casa, Pai, seja extirpado do nosso meio em nome de Jesus. E que nós sejamos curados, Pai. Que a nossa imunidade volte, Senhor, ao normal, e para que o nosso corpo reaja e nós possamos, Senhor, cumprir o nosso id e fazer aquilo para que fomos chamados. Nós oramos e, Senhor, saímos deste lugar debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua palavra, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Abrace alguém antes de você ir embora. 1, 2, 3 pessoas.